Olá, amigos! Mais um encontro para mais uma reflexão, né? Dentro da doutrina espírita. E, e hoje nós estamos trazendo o 29º capítulo do livro Religião dos Espíritos. É uma coletânea psicografada por Chico, né? Pelo Chico Xavier, mas sempre sob a orientação de Emmanuel. E é bem interessante porque, conforme Emmanuel nos explica no comecinho do livro, ele fala que essa é uma coletânea de 91 sessões públicas feitas na cidade de Uberaba, no ano de 1959, na sede da Comunhão Espírita Cristã, lá em Uberaba. E o texto de hoje é o capítulo 29, cujo título é Versão Prática, e é resultado da reunião pública de 24 de abril de 1959. Isso é só para a gente começar a nossa conversa, não é? Então, antes que realmente comecemos a trazer as ideias de Emmanuel a respeito da doutrina nesse capítulo, vamos juntos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus e a todos os benfeitores espirituais que nos acompanham nesta nossa jornada pelo planeta Terra, e que esses nossos encontros ou reencontros redunde num, num burilamento dos nossos sentidos em relação àquilo que realmente queremos nas nossas vidas. Que possamos, de simples estudantes da doutrina espírita, possamos ser os praticantes da doutrina espírita. Que os nossos atos, que as nossas palavras, que os nossos pensamentos e sentimentos sejam sempre norteados pela luz do Mestre Jesus. Que a presença do Mestre se faça conosco no estudo de hoje. Graças a Deus, graças a Deus. Então, como eu estava falando, o capítulo de hoje chama Versão Prática, e é baseado numa reunião feita lá no Círculo Cristão, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o nome direitinho aqui. Comunhão Espírita Cristã, na cidade de Uberaba, no ano de 1959. Bom, aí você fica perguntando, mas o que será que tem a ver uma reunião pública feita lá no interior de Minas Gerais com o nosso viver de hoje? E aí essa pergunta vai justamente de encontro com uma pergunta feita por Kardec aos benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos, né, que é o livro que norteia e que contém toda a explicação, né, da filosofia espírita e que norteia todo o nosso caminhar enquanto estudantes e postulantes a espíritas. A questão abordada também no dia 24 de abril de 1959, pelo grupo que estudava lá em Uberaba, é a questão 627. Às vezes a gente falando aqui, você não consegue aprender direito, mas anota o número da questão do Livro dos Espíritos, que é a número 627, depois vai lá dar uma lida, porque eu vou dar uma sintetizada aqui. Mas você pode depois buscar e estudar e se aprofundar. No silêncio do seu coração, no íntimo da sua casa, você estude essa questão para ver se tem relação, não é? A pergunta feita por Kardec aos benfeitores espirituais, isso lá um pouquinho antes da publicação, que foi em 1857, então foi antes, né? Mas a pergunta feita e registrada sobre o número 627 é a seguinte: desde que Jesus
ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? A resposta dos Espíritos e assim, é importante que nós tenhamos em mente a nossa fragilidade. Ouvimos várias vezes, quantas vezes nós não ouvimos as lições do Mestre Jesus? E que ele, na sua bondade infinita, exemplificou cada situaçãozinha que ele dava um ensinamento, ele exemplificava. Mas nós, de rotina, com a desculpa de que a carne é fraca, ou ainda através do próprio ensinamento da doutrina espírita, a gente fala assim: ah, quando eu reencarnei, teve um apagão de tudo aquilo, e então esse ensinamento também se foi. As leis morais e as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Desde sempre, elas lá estão. Então é preciso que se haja um estudo, uma pesquisa, uma vontade de entender e de nos posicionarmos ao lado do bem, sem usar essas desculpas, né, para nos talvez nos defendermos, entre aspas, né, de não sabermos a lei. Mas essa pergunta que o Kardec fez aos espíritos vem bem a contento, dizendo assim: olha, nós nos fazemos de esquecidos quando a lei natural, a lei de Deus, ela está gravada indelevelmente na nossa consciência. Nós podemos dar 1001 desculpas para as leis dos homens, para a legislação que nos conduz atualmente. Mas diante das leis de Deus, nós não podemos alegar ignorância. E é isso que nós temos que entender ao estudarmos esta lição de hoje. Versão prática. Então, Emmanuel vem nos fazer lembrar da lição dada pelo Mestre, do esclarecimento pedido por Kardec aos benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos, e vem trazendo, recordando as lições que nós alegamos ignorar. Ele fala, o texto dele é muito bonito e também vale a pena ser lido. Eu vou trazer só os recortes que eu achei interessante. Olha, compreendendo-se que todos os recursos da vida são pertences de Deus, anotaremos o divino convite à lavoura do bem em cada lance da nossa marcha. Era aquilo que eu estava dizendo. É importante que nos empenhemos em fazer o bem. Não importa que situação seja, que momento seja e que dificuldade estejamos passando em nossas vidas, que não percamos um segundo sequer a oportunidade de fazer o bem. E os benfeitores espirituais já nos alertam. É imprescindível que façamos o bem. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Mas a pergunta incisiva é: está fazendo bem? Também não. Então já está fazendo mal. Se você não estiver fazendo mal, menos mal. Mas se você não estiver fazendo bem, muito mal.
porque você está dando brecha para que o mal se assenhore e se aposse desses momentos, destas oportunidades que temos nesta reencarnação de nos melhorarmos. Olha, continua Emmanuel, os apelos do céu em forma de concessões para que os homens se ergam à lei do amor voam na terra em todas as latitudes. Todavia, raros são os que registram-lhes a presença. O que quer dizer Emmanuel com isso? Ele está nos lembrando que os benfeitores espirituais, que os nossos mentores, que os nossos guias, que os nossos benfeitores, os nossos mentores estão ao nosso lado o tempo todo. Neste momento, você imagina que sejamos eu e você aí do outro lado da telinha. E nos esquecemos que o nosso anjo guardião está conosco. O nosso benfeitor, o nosso protetor do nosso lar está conosco. Então, no mínimo, 3 a 6 entidades espirituais, considerando que nós somos seres espirituais, estamos juntos nessa conversa. E é isso que o Emmanuel vem nos recordar. É preciso que estejamos atentos a esses benfeitores que estão ao nosso lado o tempo todo, nos dizendo: apliquem-se ao bem. Não se afaste do bem. E mesmo quando se julgarem sozinhos, tenho certeza de que não estão. Está sempre um benfeitor espiritual do seu lado. Há que se estar atento e registrar-lhe a presença. O ensinamento, o ensejo, a inspiração. Ah, mas vou deixar isso para depois. Não deixe para depois, faça agora. Pensou num amigo que está sozinho, que está adoecido? Ah, uma hora dessa eu vou ligar. Não seja uma hora dessa, é agora a hora. Liga para a pessoa, ela está esperando a sua ligação, a sua voz amiga, o seu acolhimento. Olha, aqui Emmanuel nos fala: há quem recebe o dote da cultura bandeando-se para as fileiras da vaidade. Então, muitas pessoas que são muito cultas não se dignam a conversar com outras pessoas que não tenham o mesmo nível. Então, muitas vezes, há a incompatibilidade de nível cultural. Mas é importante lembrar que nós também, todos encarnados, por mais elevado nível cultural que tenhamos na Terra, estamos muito aquém do desejado. Porque se o nível cultural tivesse realmente fazendo o efeito que precisa, que é trazer também a elevação moral, nós estaríamos em outro patamar nesse nosso planeta, não é verdade? Então, neste momento, é preciso que a gente se atenha a essas considerações que Emmanuel está nos trazendo e chamando a atenção firmemente. Não é porque você tem um nível cultural elevado que você possa desprezar as outras pessoas. Isso só é um indicador de que o teu nível de evolução moral não passou do primeiro degrauzinho, se é que lá chegou. Emmanuel fala assim: quem recolhe a mordomia do ouro, há quem recolha a mordomia do ouro descendo para os antros da usura. E nós temos um chavão, né? Mas dinheiro chama dinheiro, né? Então, o que é isso? Cada vez que nós tenhamos esses valores materiais, que não amealhemos só para nós, que saibamos dividir e ajudar os outros que aí estão, não com o objetivo de auferir lucros,
mas pelo prazer de poder ajudar os outros, para não cairmos nos antros da usura, como diz Emmanuel nesse texto. Há quem senhoreia o tesouro da fé, preferindo ajustar-se ao comodismo da dúvida malfazeja. Muitas vezes nós temos essa condição de estarmos nos fortalecendo na nossa fé e ficamos naquilo, mas será que é? Será que não é? Ah, mas o espírito não se identificou, né? Eu recebi a mensagem, mas não se identificou. Será que é um benfeitor? Quem será que é? Dentro da doutrina espírita, nós estudamos e dizemos para ser analisado o conteúdo da mensagem sem que haja uma necessidade de ser identificado como uma daqueles espíritos que nós consideramos como de altíssima elevação. Mas analisa qual foi o conteúdo da mensagem recebida. Essa é que é interessante. Então não importa o nome que vem assinado lá embaixo. Importa sim o conteúdo, qual é a mensagem, o quanto aquilo aqueceu seu coração, o quanto aquilo deu tratos à bola, à mente, para que você se modificasse, prestasse atenção e mudasse um hábito seu que não é dos melhores. É isso que nós precisamos estar atentos, observando e prestando atenção nas mensagens que recebemos. Continua Emmanuel. Há quem exibe o talento da autoridade, isolando-se na fortificação da injustiça. Isso a gente vê de sobejo na nossa sociedade. Esses dias mesmo, ouvindo sobre como foi feita a Constituição, né? A nossa Constituição que está em vigor agora, foi dado o relato de um rapaz que ficou 8 anos preso por um crime que ele não cometeu. Então, isso foi lá em, sei lá, acho que em 80, 90 e poucos, né? E aí o que acontece? Ele ficou 8 anos. Depois que foi comprovado que ele não era realmente o autor daquele crime, ele foi solto. Mas a Constituição diz que é necessário que o Estado indenize por esse tempo que ele ficou preso injustamente. Aqui, isolando-se na fortificação da injustiça. Isso quer dizer o quê? Os detentores da autoridade naquela situação, os juízes, eles olharam simplesmente ali por cima e não foram a fundo, não pesquisaram. E não só esse caso que estava falando, mostrando lá na questão da Constituição e dizendo que há uma necessidade de reparo do Estado e que até hoje ainda esse rapaz não recebeu, é um senhor lá de Minas, não recebeu, patenteando essa injustiça que graça em todos os cantos, eu vou falar do Brasil, mas também do nosso planeta, em várias situações. Então é preciso que haja muita revisão interna, individual, para que possa haver uma revisão no sentido coletivo para melhoria das nossas condições. E principalmente, prova muito difícil é quem tem essas provas de autoridade, de poder. Nesse caso da justiça, os juízes ou o juiz que cometeu essa injustiça tem que fazer outra reflexão. E os novos juízes devem estar sempre atentos para não incorrerem na mesma injustiça.
E assim que a gente fala também, né? Olha, ele vem falando Kardec ainda na questão, ó. Há quem dispõe de riqueza, agora ele fala das horas, mantendo-se no desvão da ociosidade. Então, muitos de nós temos a riqueza do tempo, da disponibilidade do tempo. Quantas pessoas há no mundo que não têm tempo nem para descansar? Fazem uma jornada de trabalho muito difícil, muito pesada e recebem o mínimo. Estão sendo explorados, escravizados. E às vezes não se dão conta. Lembro de um caso aqui também no Brasil, de uma senhora que trabalhou por tantos anos numa família e não recebia nem o salário mínimo. E a desculpa que aqueles patrões davam, não, ela é uma pessoa da família, nem imagina que vamos, né? Realmente não tem dinheiro que pague uma pessoa que trabalhe dioturnamente e não receba por isso. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Agora aqui é assim, riqueza das horas. Quantas horas ociosas nós temos? Dentro da doutrina espírita, nós falamos do Evangelho no Lar. Evangelho no Lar uma vez por semana. Não precisa ser meia hora. Menos que isso você faz o Evangelho no Lar. Nós fazemos? Você faz? Eu faço? Veja quantas horas tem uma semana. Um dia por semana. Diz o Chico, numa das mensagens que ele nos passou, ou enquanto ele estava vivo, que o maior arrependimento do ser espiritual que somos, quando retornamos à pátria, à casa do Pai, o maior arrependimento é das horas mal utilizadas, mal empregadas. É isso que Emmanuel está dizendo aqui. No desvão da ociosidade. É isso que precisamos estar atento. E quem flui do dom de ajudar, imobilizando-se no palanque da crítica. Muitas vezes a gente tem a possibilidade de ajudar. Ah, mas é tão mais cômodo apontar o erro, né? Não, devia ter feito assim. Ah, eu não falei? Devia ter feito assado. Vai lá, põe a mão na massa. Tá esperando o quê? Ah, mas não importa. Não há que esperar mais nada. Nossos irmãos sofredores aí estão precisando de ajuda. Ah, mas eu não tenho. Não tem vontade de ajudar. Porque para ajudar não precisa nada material. Precisa vontade no coração. Precisa reconhecer que você tem condições de ajudar. E se não o faz é porque não quer. Mas que hora, Noeli? Eu tô correndo pra lá e pra cá, eu já tenho... Eu sempre brinco com as minhas amigas assim. E da meia-noite às 6, o que é que você faz? Mas é brincando, gente. Mas você não precisa se deslocar para lugar nenhum para ajudar. Tá vendo agora como nós estamos nos ajudando? Temos recursos outros. E muito antes que houvessem esses recursos tecnológicos, existia a oração, a prece, a vibração, a elevação do pensamento a Deus pedindo ajuda por qualquer que fosse a situação. Que você soubesse que tivesse uma pessoa passando mal, adoecida, desassistida. Essa é a maneira que nós temos para ajudar. Olha o que Emmanuel nos diz, hein? Quase todos os detentores de privilégios sublimes
lhes conspurcam a pureza. Quer dizer, nós deturpamos tudo. E ainda, ó, ele vai, contudo, quando mais se acreditam indenes de responsabilidade e trabalho, eis que surge o sofrimento por mensageiro mais justo, convocando bons e menos bons, felizes e infelizes, credores e devedores, vítimas e verdugos, ao serviço da perfeição. E sacudidos nos refolhos do próprio ser, os pobres retardatários anseiam libertar-se do egoísmo e da sombra, consagrando-se, enfim, à obra do bem de todos, em cuja exaltação é possível reter a celeste alegria. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Está querendo que nós nos achamos livres de qualquer responsabilidade diante desses privilégios que nós temos, porque conseguimos pensar, conseguimos ter alguns bens materiais, temos sim, temos a intelectualidade, temos a disponibilidade de tempo e não nos aplicamos a isso, a dor vem para nos dar o aguilhão, né? Dar o start. Opa, o que você está fazendo da sua vida? Como assim? Estuda a doutrina espírita para poder perceber a beleza que é a reencarnação e a oportunidade que temos. E ele fala aqui, ó, sacudindo nos refolhos do próprio ser os pobres retardatários. Os pobres retardatários anseiam libertar-se do egoísmo e da sombra, consagrando, enfim, a obra do bem de todos, cuja exaltação é possível reter a celeste alegria. Então nós somos retardatários na prática do bem. E é isso que Emmanuel vem nos chamando a atenção, dizendo, olha, é tempo, sempre é tempo. Comece agora já a fazer esse trabalho no bem e avance. Vá em frente, modifique o seu estado de letargia. Nós estamos dormindo. É preciso que despertemos para a realidade de que somos seres espirituais e que estamos fazendo um estágio aqui no planeta Terra e precisamos aproveitar todos os momentos que temos. Não desperdicemos esse tempo. Olha, estamos todos meio atrasados, mas sempre há tempo. Um tempo de recuperação e de reparação dos nossos erros, dos nossos desequilíbrios, dos nossos desatinos. E aí, então, Emmanuel encerra dizendo, desse modo, se a luta vos concita a servir para o reino de Deus, com a aflição presidindo os vossos passos, tende na paciência a companheira firme, a fim de que a humildade, por excelsa coroa, vos guarde o coração na beleza e na alvura da caridade em Cristo, que vos fará vestir a túnica da paz no banquete da luz. Então há tempo, queridos companheiros, há tempo para que nós possamos reencetar essa nossa caminhada e sair do atalho e entrar no rumo certo daquele projeto que traçamos tão luminoso enquanto estávamos no plano espiritual. E que essa nossa reencarnação possa valer a pena. Estejamos firmes, atento ao bem, nesse momento em que nós estamos observando a orientação de Emmanuel, nessa versão prática dos ensinos de Cristo. Então ele está trazendo, dizendo assim, olha, Cristo deu todo o caminho, a doutrina espírita vem trazendo para a gente
esses esclarecimentos que antes talvez nos ofuscasse o entendimento e nós ficássemos paralisados com medo de fazer o que tinha que ser feito. Hoje, mais esclarecidos, podemos retornar ao caminho com mais confiança, com mais leveza e com mais entendimento e consciência. Vamos fazer isso juntos, começando agora, pedindo ao Pai Celestial que abençoe o nosso planeta, esse planeta que nos recebe e nos dá a bendita oportunidade de refazimento e reparação. Que saibamos aproveitar cada minutinho da nossa vida nesta nossa jornada. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nas ruas, no nosso trabalho, na nossa casa. E que nesse momento os benfeitores espirituais percorram todos os cômodos das nossas casas, deixando lá a luz do Mestre Jesus e o doce perfume do seu amor. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem na paz do Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus.